Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. Diz a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Deus conceda a sua graça e por misericórdia não nos dê o que merecemos, mas nos dê o entendimento da sua palavra e a bênção do consolo a que essa palavra conduz pelo poder do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o capítulo 14, você já sabe, é um capítulo que contém palavras de consolo do nosso Senhor Jesus. E que este consolo também era um imperativo, por vezes explícito: credes em Deus, crede também em mim. Por vezes implícito: a sua esperança esteja em Deus, com os olhos no céu. Façam aquilo que eu fiz, confiem no Senhor e trabalhem. Quando orarem, orem para a glória de Deus. Palavras de consolo e de ordem ao mesmo tempo apresentadas. E nós vemos o consolo passo a passo, e vimos na última pregação sobre esse texto no verso 15, que eram ordens, porque se me amais, disse o Senhor Jesus, guardareis os meus mandamentos. O Senhor Jesus segue nesses dois próximos versos ainda consolando os seus discípulos. O Senhor, que logo seria apartado dos discípulos, logo eles traumaticamente seriam afastados do nosso Senhor Jesus, presente fisicamente, ativamente no meio deles. Eles o veriam ser preso e temeriam pela própria vida. Eles saberiam do seu julgamento, saberiam da injustiça do julgamento, veriam o caminho da cruz, o Senhor crucificado, tudo isso terrivelmente impactante, forte demais. Talvez eu e você consigamos imaginar isto, fechando os nossos olhos e pensando: como seria se fosse agora diante de mim? Eles passavam por isso ali, num momento de transição terrível, porque eles vinham da tradição judaica, acreditando na lei, e o Senhor vem e demonstra: quem cumpre a lei sou eu, creia em mim e viva. Eles estavam passando por isso, abandonando as suas coisas, e o Senhor então, palavra por palavra, vai orientando e consolando os seus discípulos. A palavra para consolar aí, ou para consolador, lá no grego é paráclito, aquele que está próximo, está junto, e está nessa proximidade para ajudar, para amparar, para socorrer. Agora observem o texto que nós acabamos de ler e veja que ele diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Logo, quem era o Consolador? Quem estava agindo de maneira consoladora para com os discípulos? O Consolador é o Senhor Jesus. Ao lado dos discípulos, presente, repito, ao lado dos discípulos, e enfatizo, de então, consolando-os, amparando-os, ajudando-os. Ele estava ali como o Paráclito, o Consolador. E indo para o texto diretamente, nós passamos a observar que ele diz assim: e eu rogarei ao Pai. Aquele que, presente junto aos discípulos, os consolava, diz agora que faria algo que ele dissera há pouco que os discípulos deviam fazer. Você vê aí nos versículos 13 e 14: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei,
a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, que já estudamos. Agora, aqui, nessas primeiras palavras do verso 16, vão ganhar um brilho maior. Pense comigo em três palavras que nós utilizamos normalmente, algumas com maior, outras com menor frequência, para expressar uma petição. A própria palavra pedir, a palavra solicitar e a palavra rogar. Você percebe que essas três palavras têm pesos diferentes? Nós usamos a palavra pedir para qualquer coisa praticamente. A palavra de uso, vou dizer aqui, vulgar. Vulgar porque é comum. Pedir. Mas nós não usamos a palavra solicitar com o mesmo modo vulgar, não é verdade? A solicitação costuma ser uma coisa mais formal, mais polida, mais respeitosa. Solicito que façam assim ou assim. E os rogos? Os rogos não trazem uma noção de urgência, de necessidade intensa. Bem, agora olhem por favor para o texto. Primeiro para o versículo 13. E tudo quanto pedirdes. Agora vejam o 16. E eu rogarei ao Pai. Eu lhes pergunto, qual dos entes, qual das pessoas teria mais intimidade para pedir algo? Os discípulos ao Pai ou o Filho ao Pai? A resposta é evidente, não é? A tradução aqui, então, talvez pudesse ser um pouco diferenciada da que nós temos. A palavra aqui que melhor cabe no versículo 13 é rogar. É o pedido encarecido daquele que percebe a sua carência absoluta. Socorre-me, ó Deus, em nome de Jesus, para a tua glória. Mas e a relação de intimidade, de proximidade, mas sempre respeitosa, do filho em relação ao pai? Seria expressa com que palavra quando ele pedisse alguma coisa ao pai? Na percepção que tenho e que estou transmitindo a vocês, solicitar. Um pedido respeitoso, próximo, íntimo o suficiente para a palavra direta, mas ainda guardando a condição de cada uma das pessoas. E o filho sempre honra o pai. Essa é a situação de Jesus Cristo e de Deus o Filho na presença do Pai. Embora o mesmo ser, pessoas diferentes, e o Filho sempre honra o Pai. Iguais, o mesmo Deus, mas o Filho sempre se submete ao Pai. Então a palavra aqui é: eu solicitarei ao Pai. E Cristo então solicita ao Pai algo. Vemos ali, já lançado, ele solicitaria algo que seria prontamente atendido pelo Pai. E eu rogarei ao Pai, e ele provavelmente, e ele, após alguma insistência, alguma palavra dessas aí, não, e ele vos dará. É a resposta certa aguardada pelo Senhor Jesus. Como nós estudamos já, aquilo que é pedido realmente para a glória do Pai, e é feito segundo a sua vontade, lá conforme a primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14. Pedido conforme a sua vontade é pedido para ser respondido positivamente. Ele fará aquilo que pedimos segundo a sua vontade. E a vontade do Pai, acabamos de ler lá em Joel, era que aos arrependidos e crentes do Messias fosse concedida a bênção do Espírito Santo. Eu solicitarei ao Pai, e Ele vos dará,
E hoje, irmãos, nos dá aquele a quem já referiremos. A palavra do Senhor Jesus se referia tanto aos discípulos de então, quanto a cada discípulo desde então. A mim e a você também, crentes no Senhor Jesus, por causa da solicitação do Filho na presença do Pai, é concedida não por nossos méritos, por nossa capacidade, por nossa grandeza, por uma santidade que nós imaginássemos ter sem o Espírito Santo. Como seria isso? O Filho é que intercede por nós diante do Pai, para que assim o Espírito Santo seja concedido, e certamente é concedido aos crentes, porque o Pai responde à oração do Filho em favor da igreja. Observem que nisso tudo há uma participação do nosso Paráclito, do Consolador, do Senhor Jesus, na presença do Pai. O Senhor Jesus está diante do Pai e intercede por nós. Ele é o sacerdote, na verdade, o sumo sacerdote. Ele que advoga a nossa causa diante do Pai, como se vê em 1 João capítulo 2, verso 1. Ele é o advogado diante do Pai, pelas nossas causas. Quando nós cremos no Senhor Jesus, é como se nós entregássemos a Ele uma procuração. Senhor, o que o Senhor defender da minha causa diante do juiz, está bem defendido. E é o que Ele faz. Ele defende a nossa causa, apesar de nós, diante do Pai. Só o Senhor Jesus é o mediador. E Ele, como Paráclito, faz isso na presença do Pai. Mas quando você olha para o texto e vê, eu solicitarei ao Pai, e Ele vos dará a quem? Dará outro Consolador. Antes de partirmos para os itens que estão ali projetados, talvez você tenha um casaco. Comprou o casaco, escolhido, com cuidado na loja, é este. Compra o casaco, vai para casa com o casaco, coloca o casaco, e no seu entusiasmo você não percebeu que ele é um número menor do que deveria ser. Vai abotoar o casaco e os botões não fecham. O que você faz? Com o casaco e a nota fiscal, vai até a loja e troca pelo quê? Ora, por outro casaco, era o que você tinha ido buscar lá. A ideia é que na retirada de um, outro da mesma natureza seja apresentado para substituir. Essa é a troca mais normal e esperada. Alguns vão ter arrependimento, vão trocar casaco por chinelos, por cintos, mas a ideia de trocar por outro é outro da mesma natureza. Quando o Senhor Jesus usa aqui, eu solicitarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito. Ele está tratando disso de uma maneira oculta, de fato subjacente, a respeito da natureza deste outro Consolador. Não um outro poder, não um outro fator, mas uma outra pessoa, que tal como ele ali presente consolava, viria por pedido seu e da parte do Pai para fazer a função do Paráclito, do auxiliador, do ajudador, do consolador. Por isso eu coloquei no número 4, uma outra pessoa, observando que essa terminologia que o Senhor Jesus usa aponta para outro da mesma natureza, do mesmo tipo. Embora pessoas distintas, o mesmo Deus. Embora com funções na economia da Trindade distintas, agindo diante do mesmo objeto, o povo de Deus, um redimindo e o outro auxiliando.
Agora observem que se o Filho está agora, ressurreto dentre os mortos, na presença do Pai, intercedendo por nós, o sumo sacerdote, o Espírito, por causa da petição do Filho, dispensado pelo Pai, age em favor do povo também, mas diretamente sobre nós. Observem que o Filho age diante do Pai, e o Espírito age em nome do Pai sobre o povo. O Filho representando o povo, o Espírito influenciando e transformando o povo. É a palavra de consolação do nosso Senhor. É em favor de nós. Quando você se sente apertado, angustiado, e eu conheço gente que se sente apertada e angustiada. E quando se sente assim, por vezes procura consolo em uma porção de coisas diferentes. Coisas que não consolam, que por vezes alegram por alguns minutos, tiram a tristeza do rosto, mas não tiram do coração. Mas nós, quando nos lembramos de que o Senhor nosso Deus, na pessoa do Filho que encarnou e nos redimiu por meio da fé nele, nos representa diante do eterno Deus, o Pai, e que ele, rogando ao Pai, nos concedeu da parte da divindade a habitação do Espírito, para que ele nos ampare, nos sustente, mude o nosso foco das coisas do dia a dia, das correrias daqui, que tanto nos desiludem e nos fazem olhar para o alto, olhar para o próprio Senhor e para termos esperança nele. Quando nós pensamos que somos habitação do Espírito Santo, o Senhor Jesus nos ensina que isto é consolo. Você se lembre disso. Você se recorde disso no meio da tribulação. O Senhor, por sua graça, me concedeu ser habitação do seu Espírito, que me ampara, está comigo para me sustentar no caminho da fé, alegrando o meu coração mais do que qualquer outra coisa. Esse Espírito, diz ali a letrinha B, é o Espírito da verdade, meus irmãos. O Espírito da verdade foi muito maltratado com essa nomenclatura dentre os espíritas. Allan Kardec diz ter recebido do Espírito da verdade o livro dos Espíritos. Certamente, o Espírito da mentira falou com Kardec como se fosse Espírito da verdade. E mentiu para ele e ensinou uma porção de coisas anticristãs que estes pobres infelizes acreditam ser cristianismo. Mas, segundo as Escrituras, o Espírito da verdade não é um Espírito elevado, não é um Espírito luminoso porque alcançou isto, mas é o próprio Deus na pessoa do Espírito que é luz. E é assim desde toda a eternidade. Não passou a ser, é. E o Espírito da verdade, queridos irmãos, nos ensina a verdade. Se você olhar um pouquinho adiante, por favor, nos versos 26 e 27 desse mesmo capítulo. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Percebam, por favor, que é exatamente o que há no verso 16. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Só o 26. Irmãos, o Espírito Santo vai trabalhando em nossos corações a fim de que nós aprendamos a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ele revelou o Antigo Testamento. Ele revelou o Novo Testamento. Nós cremos que o Senhor Jesus, Emanuel, Deus conosco, é a revelação do Pai entre nós, encarnado. Mas o Espírito Santo é revelador da divindade entre nós de uma maneira não encarnada. E assim temos toda a Escritura, palavra do Espírito Santo. A verdade entregue a nós. Quando os discípulos viam Jesus Cristo vivendo entre eles viam a verdade encarnada, mas eles não iam escrevendo enquanto Jesus Cristo andava. O Espírito Santo
fez com que eles se lembrassem. Veja de novo o verso 26. Tudo o que o Senhor Jesus Cristo lhes ensinou, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E mais então, mais do que lembrar, para que fossem registrados os evangelhos, Ele os ensinou aquilo que faltava ainda a ser ensinado. Porque o Senhor Jesus, queridos irmãos, esteve com os discípulos em ministério por algo ao redor de 3 anos. 3 gloriosos anos, embora na humilhação do Senhor. Mas o Espírito Santo vem estando com a igreja desde que o Senhor Jesus solicitou isso ao Pai. E marcado na história está conforme Atos, capítulo 2. E o Espírito Santo, então, fazendo a igreja lembrar o ensino de Jesus Cristo, fez registrar a sua palavra, que nós chamamos de a doutrina dos apóstolos. E esta palavra registrada, queridos irmãos, foi pelo próprio Espírito Santo ensinada aos apóstolos até que o Novo Testamento fosse concluído. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele então inspirou as Escrituras e elas foram registradas. Mas a inspiração das Escrituras, irmãos, ouçam com atenção, foi feita pelo Espírito da verdade até que concluídas as próprias Escrituras. Tivemos hoje de manhã a bênção de acompanhar o pastor Paulo Cicoli aqui nos ensinando numa comparação no início do livro de Gênesis com o final do livro do Apocalipse. E que edificação isso traz para a igreja, como os textos se completam. A palavra do Espírito Santo revelada, inspirada, perfeita. Mas e hoje? O mesmo Espírito da verdade, ilumina as nossas mentes. Observem as palavras. Inspirou a palavra, ilumina as nossas mentes, para que, lendo a palavra, compreendamos essa palavra conforme o sentido que Ele deu ao inspirar. A palavra de Deus pode ser explicada nos seus menores detalhes. Contudo, este expositor, depois aquele outro, verão as Escrituras com limitação, segundo as suas próprias limitações, mas sob a iluminação do Espírito Santo com a verdade. Mas este vê o aspecto A das Escrituras, e aquele vê o aspecto B das Escrituras, ambos verdadeiros e complementares, que o Espírito Santo ilumina para entendimento de um e de outro, mas para a edificação da igreja. A iluminação do Espírito Santo para a edificação da igreja. Irmãos queridos, isso é a bênção do dom do Espírito Santo. Quando você vai para as Escrituras, lá em Gálatas capítulo 5, e vê os versos 22, 23, e vê ali quanto ao fruto do Espírito, você vê o Senhor agindo na pessoa do Espírito em favor da pessoa. Mas a pessoa não está restrita a si mesma. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 12, você pode ler isso depois com toda calma. É dito que o Espírito Santo capacita as pessoas, concede dons às pessoas para a edificação da igreja, para o consolo de uns, para a admoestação de outros, para a edificação da igreja. Quem faz isso? O Espírito da verdade. O outro, Paráclito. O outro, na nossa tradução, Consolador, Auxiliador, Ajudador. O outro conosco. O próprio Deus na pessoa do Espírito, vindo sobre nós. E veio sobre nós quando cremos, porque o Senhor Jesus assim orou ao Pai. E o Pai então deu o Espírito ao que crê no Filho. Quando você então for ler as Escrituras, lembre-se de fazê-lo com o coração nelas, com o seu objetivo de compreendê-las, de fazê-lo para a glória do Senhor e em dependência do Espírito Santo. Senhor meu Deus, concede-me a tua luz na pessoa do Espírito Santo. Ore ao Pai,
em nome do Filho, pedindo a ação do Espírito sobre a tua vida. E há pouco nós cantamos, e Ele então nos transforma, nos consola, transborda de nós. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito das Escrituras, que ilumina a nossa mente. Eu precisei me demorar nesse aspecto, porque ele é muitíssimo importante. Eu espero que a igreja tenha aprendido a esse respeito, ou se recordado do que já sabia. Mas o texto vai seguir, meus caros irmãos, e ainda no capítulo 14, nós poderemos ver o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Na epístola de Paulo aos Efésios, é dito que nós estávamos como, segundo logo o seu primeiro verso, mortos em nossos delitos e pecados. Se o Espírito não nos vivificar, não creremos. Se o Espírito não nos vivificar, não seremos, uma vez crentes, batizados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele, como disse João Batista, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E ele o faz rogando ao Pai que ele então entregue o Espírito aos que nele creem. Está tudo isso montado em sua mente, compreendeu isso tudo? Ora, mas se ainda estivéssemos mortos nos nossos delitos e pecados, não haveria qualquer comunhão do Espírito conosco. Nós continuaríamos vivendo, e infelizmente há muitíssimos vivendo assim, e muitíssimos que vivem assim e morrerão assim nos seus pecados. Eles não podem ter o Espírito, porque o Espírito é concedido aos que creem em Jesus. E na sua incredulidade, então, estão mortos em delitos e pecados e nunca terão comunhão com o Espírito. E o texto nos diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Vejam, o Espírito Santo influencia a criação. Procure lembrar-se comigo, lá de Gênesis capítulo 1, quando diz que o Senhor, no princípio, criou os céus e a terra. A terra, entretanto, estava sem forma e vazia. E diz lá também, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Lembram-se disso? O Espírito sempre cuida da criação. O Espírito, mais ainda, cuida do povo de Deus. A pedido do Filho, Ele cuida do povo de Deus. Ele é mesmo como a galinha com os pintinhos debaixo de suas asas. Ele o faz, Ele tem feito isso. Mas Ele só o faz com quem o recebeu. Cuida do mundo? Sim. Até dado o momento em que o mundo terá que ser enrolado como um pergaminho e ser destruído pelo fogo. Mas e a igreja? Cuidada, guardada pelo nosso Senhor. E hoje, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo cuida dos seus, aqueles que Ele fez que o recebessem. E o Espírito Santo não cuida da mesma maneira daqueles que não podem recebê-lo. Não zela por estas vidas. Essas vidas são encaminhadas para a perdição. Ora, se mortos nos seus delitos e pecados, o que essas pessoas podem fazer em relação ao Espírito? Não o verem, nem o conhecerem. Mas veja o contraponto disso. E nós, chamados para a vida pelo poder do Espírito, para que crescemos no Filho encarnado, Jesus Cristo. O que deve acontecer conosco, então? Embora, irmãos, nós não possamos ver o Espírito, que o Senhor Jesus Cristo disse isso para Nicodemos, recorde-se, o Espírito vem e vai, você não o vê. Embora não possamos ver o Espírito, vemos as suas ações. E sabemos o que Ele fará, porque Ele revelou para nós.
Se nós podemos ver as suas ações, que ações veremos? Citei há pouco, Gálatas 5, 22 e 23. Você verá as ações do Espírito Santo em si mesmo. E verá as ações do Espírito Santo nas pessoas crentes, vivificadas por meio da fé em Cristo Jesus ao seu redor. Verá apresentarem dia a dia, mais e mais, embora trôpegas, embora falhas, mas pelo poder do Espírito Santo, manifestarão o fruto do Espírito. Você começará a ver em si e em outros crentes o quê? Amor, alegria verdadeira, consolidada, fundamentada, paz. Uma longa paciência, lá no texto, na Almeida Revista Atualizada, longanimidade. O desejo de fazer o bem aos outros, benignidade. O ser bom, bondade. Você começará a ver pessoas transformadas, pessoas submissas ao Senhor Deus, mansidão, mansas, submissas a Deus. O que queres, Senhor? Amém, Senhor. Conforme o teu querer, Senhor. E o efeito da mansidão, domínio próprio. Irmãos, se aqueles que não o veem nem o conhecem não podem experimentar isso, não se esqueçam. Isso nos foi dado. Consolo para o meu coração e para o teu. Nosso Deus age assim transformadoramente em nós. O Espírito do Trino Deus age, opera em nós. Não é uma questão de virtude minha, é de graça dele. Assim, caros irmãos, podemos dizer, como diz o final do verso 16, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Final do 17, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Há várias interpretações para esses trechos finais desses dois versos. Alguns vão dizer que o Espírito Santo estava ali com os discípulos, porque quem falava isso era Jesus Cristo, o ungido, cheio do Espírito Santo. Logo o Espírito Santo, segundo essa interpretação, estava com eles. Mas está longe de ser unânime essa interpretação. Alguns vão dizer que o Espírito Santo estava com eles, porque desde o Antigo Testamento, participando da vida do povo, inspirava profetas e zelava pelo povo. Essa interpretação é mais forte, mais aderida por vários teólogos, mas ainda não é unânime. Mas há uma, e esta última eu adoto: a certeza do Senhor Jesus ao anunciar algo futuro, e que ele, com tanta certeza de que aquilo se realizaria, já afirma ser presente. Como diz o verso 17, vós o conheceis porque ele habita convosco. Ele já está convosco. Certeza de algo futuro. Futuro estará em vós, a fim de que esteja para sempre convosco. A certeza da oração do Filho apresentada ao Pai. Eu solicitarei ao Pai, e Ele vos dará. Nessa certeza, ele anuncia algo futuro, registrado em Atos 2, no dia de Pentecostes, o evento da vinda do Espírito Santo, resultado da petição do Filho ao Pai e da entrega da promessa do Pai ao seu povo. Eis o Espírito, capacitador para a vida e ao testemunho de Jesus Cristo, ressurreto dos mortos. Sempre, então, o Espírito Santo está com os crentes em Jesus. E além de estar com, está em ou nos crentes em Jesus. Habita em nós. Ele não apenas está conosco, mas está em nós. Irmãos, nós podemos vê-lo? Não. Mas podemos ver os efeitos da sua habitação em nós? Espero que sim. Espero que sim. Espero que nós,
crentes no Senhor Jesus, estejamos buscando sempre ao Pai, honrar ao Pai, em nome de Cristo, e vendo os efeitos disso. Por que o Espírito Santo agiria em você e em mim? Para nos conduzir à semelhança do Filho, nos transformar à semelhança do Filho. Meus queridos, que em nome do Senhor Jesus a sua caminhada seja essa, para que a cada dia mais você possa ser identificado como um cristão, alguém parecido com Cristo por causa da atuação do Espírito Santo em sua vida. Meus caros, isto é consolador. Não sei quantos de vocês estão vendo o Senhor Jesus aqui, mas eu não estou vendo. Ele ascendeu aos céus e assenta-se à destra da majestade nas alturas. Lá está o Senhor Jesus. Mas e o seu Espírito? Aleluia! Conosco está, em nós está, e nunca nos abandonará. Descanse no Senhor e viva para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.